Meu amigo, estão deixando a gente sonhar. Tá estranho. Você fala, não acredito que outro grande influenciador tá defendendo a ideia de terceira via. Tá estranho, nem eu acreditava. Mas sim, aparentemente, o caminho óbvio, que não é Lula nem Bolsonaro, ele vem se construindo sozinho. Ontem eu tratei disso em um vídeo e vou continuar hoje com a grande aventura de Sara Andrade e com o grande drama de Felipe Neto. Assista até o final, que é aquele tipo de análise que você vai falar, uau, eu não esperava isso. Galera, antes de continuar, por favor, se inscreva aqui no nosso humilde canal. Se inscreva aqui, pô, tô aguardando você. E vem o sininho, aí plá, vem aquela notificação linda. Você fala, nossa, eu manjo muito de política porque eu tô vendo o canal do MBL todo dia. É isso que eu quero, compartilhar nossos conhecimentos, meu irmão. Aguardo você aqui, se inscreva. Então vamos ao que tá rolando. De forma bem clara, tá? Depois do caso de Juliana Paes, houve o caso Sara Andrade, que inclusive são interrelacionados. O que aconteceu? A galera progressista falou, não, duvido que ela falou isso. Não, ela não falou. E ela foi lá e plau, confirmou, dá uma olhada no tweet. Isso, meus amigos, não estava no script. Isso não estava no script. Porque eu vou fazer aqui um desenho mental para vocês entenderem o que seria o caminho natural de acordo com o universo dos influenciadores. Se vocês se lembrarem, o Felipe Neto estava dando ataques de pelanca dos mais diversos, porque ele queria que os influenciadores influenciassem as pessoas. Mas eles queriam que eles influenciassem não só contra o Bolsonaro. Eles queriam que fizessem um certo roteirinho. Qual era o roteirinho básico? É o roteiro oficial de todo membro da classe artística brasileira, que é pagar pau pro PT e pro PSOL. Então o Felipe Neto achava que o pessoal do Big Brother, que músicos, que atores e tal, deveriam chegar assim, olha pessoal, agora é Lula. Porque o Felipe Neto descobriu, ele andou lendo uns livros, que o PT é legal, que você tem que ser progressista, que, sei lá, o neoliberalismo está acabando com o Ocidente. É esse o tipo de coisa que o Felipe Neto está falando. Então, como o Felipe Neto, que está tendo sua adolescência tardia, sua descoberta da leitura agora com 30 e poucos anos, tá tão louco, tá com fogo no rabo, quem é você, influenciador, para ter sua opinião própria, não é? E aí, quando essas pessoas começam a se posicionar, como é o caso da Juliana Paes ontem, e como hoje é o caso dessa Sara, isso começa a quebrar esse jogo de cartas marcadas. Porque o jogo dado, quando o Felipe Neto falava, quando ele tratava, quando ele dava bronca nos outros, era se expressar politicamente, necessariamente é falar o que eu acredito. Porque aí quando você não fala o que o Felipe Neto acredita, aí você é fascista, né, meu irmão? Aí o bicho não anda. E entra aí, novamente, um problema central na grande narrativa política que está sendo construída para 2022. Que é a dualidade entre os bolsonaristas que querem necessariamente o Lula e os lulistas que querem necessariamente o Bolsonaro. Há um pânico, há um certo desespero. Se vocês repararem nos últimos dias, houve a manifestação lá da esquerda, e foi uma manifestação substancial, não nego aqui, só que a coisa que, assim, na hora o Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins e a turma bolsonarista foi fazer, foi, diminuir o tamanho da manifestação de esquerda, fake news da parte deles, claro, mas foi atacar a ideia de terceira via, falando, mas e se essa chapa tênis, por que ela não vai pra rua? Eles não vão pra rua porque não enchem a rua, não tem ninguém. Veja só que a preocupação deles eles diminuem um pouco a esquerda, mas validam a esquerda, e negam, olha, não pode haver terceira via, porque agora é Bolsonaro. E o que eles falam é bem claro, só tem o Lula e o Bolsonaro e você tem que apoiar o Bolsonaro. E do outro lado, veja só, eu já fiz vídeos sobre isso, o Felipe Neto, ele não deixa nem a esquerda acreditar no Ciro. Nem os ciristas são a alternativa possível para esse cara. Essa turma já avisou, você tem que aceitar a ideia de que é o Lula. E por que isso? Porque em condições normais de temperatura e pressão, o Bolsonaro e o Lula são os dois políticos mais rejeitados do Brasil. Eles têm fã-clube, eles têm base política, eles têm apoio, não nego. Mas eles têm uma rejeição que é monumental. E essa rejeição acontece, agora que você tem que fazer o momento mind-blowing, essa rejeição acontece nas pessoas que são menos politizadas. A pessoa que está trabalhando e quer seguir a vida dela, a pessoa que está tocando outras coisas, que tem seus planos de vida pessoais, que tem sua individualidade protegida de um universo hiperpolitizado que trata, novamente, a idolatria política como uma razão de ser da própria vida da pessoa. Isso tanto o lulista quanto o bolsonarista não consegue aceitar no indivíduo comum. E ao não aceitar, ele o persegue. E ele persegue esse indivíduo comum, não apenas sendo uma pessoa comum, o cara do dia a dia, o seu amigo no seu trabalho, ou você que está me assistindo, como artistas e formadores de opinião que expressam isso. Então eles vão para cima desses artistas, eles vão para cima desses formadores de opinião. Por quê? Porque a farsa, porque o teatro montado da dualidade Lula versus Bolsonaro, ela não pode ser quebrada, porque ela é uma dualidade muito frágil. O Bolsonaro não tem a menor chance contra nenhum outro candidato que não o Lula. Isso aqui, até sendo bem direto, mesmo que o Lula ele perde feio, tanto que ele nem alternativa é, o Bolsonaro tá numa posição muito frágil. E o Lula só consegue ganhar a eleição se ele tiver a porcaria do Bolsonaro lá. Se vai o Ciro no segundo turno contra o Lula, o Ciro ganha do Lula. Se vai o candidato da terceira via que tá se construindo agora vocês viram o caso da Amoedo e tal, o Lula também perde. É uma questão de rejeição. O Lula tem mais de 50% de rejeição, o Bolsonaro tem
praticamente 60% de rejeição. São dois caras que, enfim, vão ter que fazer assim, uma manobra muito grande. A manobra é essa que eu falei, é essa dualidade. Aqueles malandros, eu não levo eles a sério, até falam, aqui no canal antigamente vocês achavam, não, o Coppola é inteligente. Digo mesmo do Brasil Paralelo. Muita gente aqui ainda fala, não, o Brasil Paralelo é bom. Parem! Aqueles malandros, aqueles vendedores de conspiração do Brasil Paralelo criaram aquela teoria, junto com o próprio Olavo, fictícia das tesouras. Não, há uma tesoura entre PSDB e PT, não sei o quê, babá. Provavelmente você falou, tem um jogo fingido, eles ficam se dividindo no poder. Nunca se dividiram no poder quando o PT entrou, o PSDB nunca mais voltou, mas, enfim, não vem ao caso. Só que a única tesoura que tem, com inclusive participação deles, obviamente eu estou fazendo aqui uma mera analogia, porque eu não acredito nas teorias bestas, mas há vamos dizer assim, uma cumplicidade entre o PT e o Bolsonaro para construir esse caminho dos dois no segundo turno, sim. E aí que vence o melhor, ou na prática quem vence o pior, né, entre eles. Então há essa cumplicidade, e justamente o que não pode acontecer é as pessoas, como é o caso dessa ex-Big Brother, a Sarah, despertarem para um raciocínio crítico e falarem, nossa, eu acho tanto o Lula quanto o Bolsonaro dois merdas, né? Isso não estava no script, isso não era para acontecer. E veja, agora eu vou chegar agora na questão específica dos artistas, que também você tem ali uma espécie de uma cortina de fumaça, tá? Essa turma progressista que existe no universo artístico brasileiro, ela é só a parte de cima, ela só é a ponta do iceberg. A maior parte dos artistas e artistas de sucesso, os maiores vendedores de hit do Brasil, não são lacradores. Se você perceber, por exemplo, que o sertanejo é o gênero que mais vende, que é mais ouvido em rádio Brasil, assim, de forma disparada, e você entender que, na verdade, os artistas sertanejos não são progressistas, você vai começar a falar, nossa, talvez o Felipe Neto e talvez aquele universo específico do Rio de Janeiro e também de partes de São Paulo, com artistas pseudo-intelectuais, isso seja novamente uma camada. E caso os artistas do sertanejo e de diversos outros gêneros musicais e outros atores comecem a se expressar, a dar sua opinião, talvez isso vai começar a desagradar, porque isso vai demonstrar que cada vez mais eles estão, assim como boa parte da população, que eles têm a sensibilidade de atingir porque eles são artistas populares, eles não estão embarcando nesse jogo de carta marcada. E aí, voltando para matar o jogo de carta marcada e linkar com essa questão artística, percebam um detalhe, tá? Por que é muito tênue? Os artistas, né, na grande narrativa histórica brasileira, como se o Brasil tivesse começado em 64, né, os artistas tinham um papel nessa narrativa, eles são sempre censurados e perseguidos, tá? E essa grande epopeia que a esquerda teve, onde houve um golpe em 64, e aí os artistas e os guerrilheiros e os heróis políticos da esquerda foram perseguidos, aí eles chegam ao poder com o Lula, e o Lula vai lá e redime a história do trabalhador brasileiro, e o povo finalmente chega ao poder, e aí ele toma um golpe através de uma grande farsa jurídica em 2016, é preso e agora ele volta triunfalmente. Essa grande narrativa histórica, ela tem no Bolsonaro um personagem que é muito bom. Porque o Bolsonaro, ele realmente encarna aquele vilão de filme, sabe aquele vilão de filme adolescente? Aquele vilão mais óbvio. Tipo, puta, o cara realmente que tá colocando o povo do país que ele administra em risco. Ele tá cagando pra vida dos outros. Ele realmente quer dar droga num golpe de Estado. Ele é realmente um milico ridículo. Ele realmente tem uma família ridícula. Ele é aquele vilão bufão. Ele encarna exatamente o vilão histórico que a esquerda queria construir. E ele fez isso. E a esquerda tá nesse momento onde um personagem ridículo como o Bolsonaro é capaz de, na grande narrativa histórica, se olhar a história da esquerda no Brasil pós-64 como filme, esse aqui é tipo assim, o grande fechamento da saga ali pro Lula. E eles precisam necessariamente do Bolsonaro sendo este vilão e o Lula enfrentando este Bolsonaro. Cabe não só aos artistas, mas a você que tá me assistindo, não deixar esse filme acontecer. Não deixar essa grande narrativa histórica que tem esses porta-vozes farsescos como Felipe Neto rolar. Porque se você evita que a gente fique preso nessa dualidade, fala, não, eu já tô tirando o Bolsonaro de plano, sai fora, eu quero uma terceira via, esse Lula é um ladrão vagabundo. Aí esses caras, não, pera, você tinha que estar, na verdade, sendo perseguido pro Bolsonaro, puxando o saco do Lula comigo. Não. Aí vai dar tilt, meu irmão. E é por isso que tá rolando esse desespero, e é por isso que a esperança começou a raiar aqui no horizonte. Vamos aguardar, não só Danilo, como outros formadores de opinião que estão cada vez mais se aproximando desse caminho da terceira via. É possível, e eu digo mais, é provável que o destino que estava sendo dado dessa dualidade não vá acontecer para 2022. É isso que eu espero. Beijos e abraços para todos vocês.